pessoal, como vocês estão? Espero que tenham tido uma ótima semana. Voltamos aí depois de uma semana sem fazer episódio. Agora a gente vai começar a fazer os episódios quinzenais, porque a demanda está maior, graças a Deus. Então a gente vai continuar, claro, com o podcast, mas fazendo aí a cada 15 dias, trazendo um conteúdo aí para vocês. E hoje a gente vai falar de um tema muito gostoso para você que tá pensando em ter filho, que já tem, que quer fazer um quartinho. A gente trouxe aí esse tema para falar um pouquinho e eu convidei a Thalessa para vir aqui conversar com a gente. A Thalessa faz projetos lindíssimos de interiores, projetos infantis. Sou suspeita para falar, que sou fã. Obrigada, Thalessa, por ter aceitado vir aqui conversar com a gente, falar sobre esse tema tão gostoso das quartinhos infantis. Eu que agradeço o convite, Tainá, por poder estar aqui, pela oportunidade. E vamos conversar, né? Vamos dar umas dicas aí pro pessoal. Vamos. Então, eu vejo assim que o quartinho infantil, quando a gente fala, né, assim, a gente percebe que os pais criam grandes expectativas, né? Eu vejo que eles criam essa expectativa de poder proporcionar isso para as crianças, mas ainda mais a sensação que deve ser para as crianças, né? Receber aquele quartinho, criar aquelas memórias, criar aquela sensação que ela vai fazer, né? Depois pro resto da vida dela. Sim. Inclusive, essa expectativa eu vivi muito agora com a chegada da minha primeira filha, né? Então, o quartinho sempre foi um dos meus sonhos, né? De projetar tudo certinho, conforme eu sempre, né, sonhei, conforme eu queria. E também pensando, né, nessa questão das memórias que eles vão ter futuramente, de lembrar do quartinho arrumado, um quartinho colorido, né? Que vai trazer bastante lembranças aí quando eles já estiverem maiores, né? Sim, eu vejo que quando assim, às vezes o cliente pensa, né? Mas qual vai ser o meu benefício nisso? Com certeza é a satisfação, né? Sim. Da criança ali, de poder brincar, de gostar de estar naquele ambiente, né? Sim. Naquele espaço. E acaba virando um mundinho ali deles, né? E sobre os quartos lúdicos, a gente vê que alguns pais apostam nisso e, sinceramente, assim, eu acho que, meu Deus, né, é um sonho fazer um quarto lúdico quando a família, ela já vem querendo essa ideia, né, ou de princesa, ou fazer, sei lá, uma floresta encantada para os meninos de super-herói. Sim, nossa, eu fico super animada quando chega algum cliente com uma ideia de fazer um quarto lúdico, né, totalmente ali fora do padrão, pensando, e igual você falou, tipo, às vezes em personagens, ou até mesmo, né, hoje em dia também tá bem em alta fazer quartinhos que não tem um tema específico. Então, eu gosto muito quando o cliente aposta realmente no lúdico, porque alguns chegam com a ideia de fazer, né, um quartinho ali colorido, enfim, mas que já seja pensado no futuro ali. Então, às vezes a gente, na questão dos móveis, mesmo do mobiliário, a gente não pode ousar tanto, né? Porque hoje em dia a gente pode fazer aqueles escorregadores, tem várias ideias, as casinhas, tem várias formas, vários jeitos de fazer ali o quartinho, que ao mesmo tempo seria para o descanso, mas também para a questão do estudo e também para, tipo, brincar, né? E então, nossa, quando o cliente chega com essa ideia de fazer um quarto realmente ali para a criança aproveitar, nossa, eu fico muito feliz e é uma das coisas que eu mais adoro fazer, mais adoro projetar. Porque o quartinho infantil, ele te dá muitas possibilidades e também aguça muito a questão da criatividade. Então, é mais ou menos isso. E eu acho que essa questão do lúdico, ela é muito possível num tempo, vamos dizer, considerável, se o pai e a mãe ele já se atenta a isso quanto antes, né? Sim, porque daí, por exemplo, a criança ela vai conseguir aproveitar mais esse quarto, né? Então, quanto antes os pais pensarem, às vezes, apostar no lúdico, em fazer, às vezes,
um mobiliário ali bem diferente, até, por exemplo, a criança crescer, ela, né, já ir ali para parte da adolescência e, no caso, ter que mudar o quarto, esse quarto já, às vezes, já estaria ali precisando de uma manutenção, alguma coisa, então já compensaria, eu digo financeiramente para os pais, poderem fazer essa alteração por completo, né? Mas hoje também a gente tem a questão dos fora a marcenaria, né, que a gente consegue fazer um quarto muito bem personalizado, da forma como a gente quer, também tem as mobílias soltas, né, que elas são mais fáceis também para poder, depois, se os pais querem alterar, né, fazer essas alterações nos quartos, elas são mais fáceis para conseguir reorganizar ali, né. E eu acho que outras estratégias também é papel de parede, né? Você vai lá e troca depois de uns 3, 4 anos. O papel de parede eu acho que é super versátil. É uma coisa que sempre a gente especifica nos quartinhos. E depois tem essa possibilidade de alteração, né? Alguns pais vêm com essa ideia. Eu quero um quarto que dê para usar futuramente, mas que também tenha ali aquela pegada infantil. Então, geralmente a gente faz assim, usa cores mais neutras nos móveis, e aí utiliza ali na parte do enxoval, papel de parede, quadrinhos, decorações que remetem mais à parte infantil, né? E aí depois, mais pra frente, eles conseguem fazer essa alteração só trocando esses materiais. E hoje, Thalessa, se a família chegar no teu escritório e eles quiserem um quartinho nesse sentido, assim, um mobiliário mais simples, porém com algum tema, é possível personalizar. Hoje, vocês conseguem personalizar toda essa parte de enxoval, papel de parede, decorativos. Sim, é tudo personalizável. E a gente gosta de participar de todas essas fases, né? Não só ali da parte do mobiliário. O que eu mais gosto de ver assim é quando a gente faz certinho no 3D, o projeto, né, planeja e depois vê aquilo executado. Tanto os quadrinhos, papel de parede, eu gosto de ser muito específica e escolher cada coisa que vai escolher a dedo cada detalhe. Que eu acho que principalmente no quartinho infantil é muito importante essa parte dos adornos, dos quadrinhos, o papel de parede, faz muita diferença. Então, uma coisa tem que casar com a outra para também não ficar depois muita informação, né? Ou uma coisa não combinar com a outra. Mas é uma parte que eu adoro. E uma coisa que eu acho que às vezes muitos clientes não sabem, e que eu vejo que você faz, é que essa personalização até da tapeçaria, né? Que o pessoal às vezes não sabe. Poxa, consegue já escolher certinho qual vai ser a cortina, o tapete, roupa de cama. Tudo. E aí fica tudo casadinho no pacote do projeto, né? Que daí ele vai ver ali o do 3D pro real, né? Vai ficar ali realmente igualzinho. E hoje tem muitas possibilidades de decoração, né? Com Instagram, tem muitas lojinhas que você consegue comprar ali adornos, quadrinhos, que vão agregar e vai ficar muito, muito legal ali, né? Dentro do quartinho infantil. E tá personalizado, né? Sim, então... com nome, né? Almofadinhas, o enxoval mesmo. E eu acho que isso é até, assim, que a gente poderia dar até de dica, assim, do que tá em alta, eu acho que é justamente isso, né? A possibilidade de você poder personalizar. Até papel de parede você consegue personalizar hoje em dia, dependendo das marcas, né? Não, é tudo personalizável. Tem vários sites, né? Vários fornecedores que personalizam da forma como você imagina. Tanto papel de parede, às vezes, como mobiliário solto. Berço, né? Cômodas, tem, né, de diversas cores, enfim. E quartinho infantil, eu acho que é muito importante a gente sempre pensar. É claro que isso vai depender do que os pais esperam, né? Mas eu acho que é muito importante a gente pensar nessa funcionalidade, né? Você quer que seu filho tenha acesso às coisas, né? Que ele tenha um espaço onde ele consiga guardar os brinquedos, pegar a roupinha dele, ter essa dinâmica. E hoje é possível, né, a gente personalizar tudo isso nos projetos. Sim, é possível personalizar a questão das alturas, né? Ver se os pais vão querer utilizar esse método que a gente até chama ali de método Montessori, que no caso a criança ela tem essa possibilidade
flexibilidade de ter autonomia para pegar suas próprias, por exemplo, igual você falou, né, as roupinhas, às vezes tem ali uma mesinha onde a criança vai pintar, então tudo tem um acesso fácil, né, às alturas mais baixas ali para poder a criança ter esse acesso e sentir ali uma independência, né, ela sentir uma independência maior de poder ela mesma pegar as coisas e ter acesso. Eu acho muito legal e hoje em dia, igual eu estava comentando, tem muitos mobiliários já também já próprios, né, com alturas próprias já para as crianças, né, mais novinhas ali, então dá para usar muita coisa. E geralmente os pais já vêm com essa ideia, né, de que o quarto dure ali alguns anos, né? A maioria. Aquele mobiliário ali, ele seja útil por alguns Sim. anos. E também, dentro disso, daí é possível também fazer essas adequações, né? As mesinhas, as alturas e modificando. Sim, até em um projeto que eu já fiz, a gente trabalhou com a mesinha de estudo com um detalhe onde ela vai crescendo conforme a criança vai crescendo, né? A questão da altura. Então, ali, enquanto ela é criança, ela deixa na parte mais baixa. E depois, quando a criança, né, vai crescendo ali, ela pode retirar o tampo da mesa e colocar mais para cima. Então, isso, né, a gente consegue personalizar tudo dentro do projeto. Já pensar, às vezes, né, nessa fase da criança, e também pensar na fase ali onde ela vai crescer e também vai ter outras necessidades. E essas alturas padrões, elas vão variando, né? Até por causa da idade, né? Se às vezes o casal vai fazer ali um quarto para 2 aninhos, aí vai ser uma altura, mas talvez alguma coisa ou outra já dê pra pensar lá na né? frente. Isso mesmo. E o que eu acho mais legal, né, as arquitetas, né, é aquelas possibilidades realmente do quartinho da criança poder subir, ter a casinha, escorregador, mas é claro que é muito importante pensar toda na questão da segurança, né? Tem que pensar muito, porque criança é arteira. Então, por exemplo, se a mãe às vezes opta por fazer um quartinho assim, às vezes a criança também não pode ser tão pequena, e daí ela vai ter que ter um cuidado maior pra ficar ali, de olho, né? Por exemplo, tem um escorregadorzinho no quarto, né? Se ele fica um pouco mais alto, a criança vai precisar de um auxílio ali para poder escorregar, para poder, né, ter o acesso ali a essa parte do brinquedo, no caso. Então, né, daí realmente tem que pensar na funcionalidade, segurança, estética, por favor, escutem os arquitetos. Escuta seu arquiteto, né? Sim. Porque nem sempre, às vezes, o que a gente tem ali de ideia vai funcionar, né? Assim, pra criança. Tem que ver a rotina também da casa, a rotina da família, né? Como que é a criança, se ela é uma criança muito agitada, se é uma criança... E eu acho que até cuidar bastante com cores, né? Sim. Assim, principalmente em quarto, né? Eu até, esses tempos, conversando com a minha prima, ela porque as cores têm os significados, né? E algumas, elas aguçam mais. Por exemplo, se a criança ela já é mais agitada, a gente usa ali uma cor que vai agitar mais, então tem que tomar esse cuidado também. Isso é uma coisa que os pais têm que passar pra gente. E até igual você falou, a personalidade daquela criança, né? Uhum. E a minha prima vai fazer o quartinho do filho dela e ela me mandou o projeto pra eu dar um pitaco, porque ela não tinha gostado do projeto. Uhum. E ela não mora aqui, ela mora em São Paulo. E aí, assim, né, eu nem sei como que surgiu, né, não é nenhuma crítica, porque a gente não sabe como que foi a reunião, o que foi passado pro profissional. Mas às vezes, assim, cuidar realmente nas cores, então muito azul escuro, muito cinza no quarto. Então, pra criança, eu tenho um pouco de medo do muito cinza, né, muito tem que ser umas cores mais alegres, né? Então tem que se ater a isso, né? Ou cores mais suaves também, né? E até os pais às vezes pedem, né? Porque eles gostam. Mas realmente a gente precisa pensar nessa psicologia das cores, né? Em relação a eles.
Eles vão ser afetados e não vão nem conseguir expressar aquilo, que né? às vezes é através daquilo que que eles estão ali agindo daquela forma, né? Sim. E hoje, Thalessa, se a família chegar e quiser fazer um projeto, como que funciona hoje no seu escritório? Quanto tempo, né, que precisa para desenvolver esse projeto? Porque hoje eu vejo muito, e a gente fala bastante, que a gente puxa bastante a orelha aqui no podcast, dos clientes organizarem realmente, porque existe um prazo, né? E um trabalho personalizado principalmente. Sim, eu acho que mais atenção ainda para quando é quartinhos de bebê, porque ali tem um prazo máximo, né, até a criança nascer. Então, as mamães aí que estão esperando e querem projetar um quartinho, né, o quanto antes, ali já logo às vezes quando descobrir a questão do sexo, já procurar um profissional para poder fazer, já começar a dar início a esse quartinho, porque tudo são processos e tudo tem os prazos. Por exemplo, tem o prazo do nosso projeto para ficar pronto, às vezes vai ter algumas alterações, que leva ali em torno de uns, eu digo, às vezes a primeira proposta leva em torno ali de uns 15 a 20 dias, depende muito do fluxo de projetos também do escritório. Então, aí até a mãe aprovar esse projeto, até, por exemplo, fazer pedido, né, ou mandar para a marcenaria, ou fazer pedido dos móveis soltos, isso demora ali em torno, às vezes, de 60 dias. Hoje as fábricas cada vez mais estão aumentando os prazos, né? E aí, nisso, quando se vê, já foi ali uns 3 a 4 meses para planejar tudo. Então, assim, para as mamães que realmente estão fazendo quartinho de bebê, o quanto antes é melhor. E daí não fica tudo ali pros finalmente, até porque eu tive a minha filha há pouco tempo, então eu sei também como que é a fase final ali da gravidez, é cansativo, então você não tem mais nem cabeça pra pensar nessas coisas, você só quer que a criança nasce, né? Mas os partinhos, assim, eu adoro muito projetar, e hoje, depois que eu tive a Anastácia, entendo bastante agora o que também é mais funcional, o que não é, né? Porque hoje eu tô vivendo isso dentro da minha casa, né? O que você acha que não funcionou muito bem pra você? Porque também varia muito, né? De mãe, de família. Até o momento, por exemplo, a questão do berço, né? Porque ela dorme comigo, dorme no meu quarto, naqueles bercinhos que é acoplado na cama. Mas, conversando com outras mães, elas comentam da questão da transição, né? Que geralmente com 6 meses, que no caso ainda a Anastácia não tem 6 meses, então com 6 meses faz essa transição pro quartinho e daí começa a realmente utilizar ali o quarto que é da criança. Pra ver se vai. Mas até então, por exemplo, ainda não foi tão funcional o berço, né? O berço. Mas quem sabe daqui a alguns meses, quando realmente ela estiver com 6 meses, vai ser. Algo muito importante, a questão da cômoda para trocar. Para mim foi na profundidade, na questão da altura também, que é muito importante. Eu acho que da altura da mãe até, né? Pra ficar confortável, sim, né? Pra conseguir trocar. Existem as alturas padrões ali, né? Mas às vezes a gente pode personalizar isso de acordo com mais isso, alta, uma mãe né? mais alta, fazer uma cômoda mais alta. Porque realmente às vezes tem mães ali que trocam os filhos na cama e nossa, as costas. Né? Quem aguenta? Sim, ninguém aguenta. Então, vale assim, investir, né? Numa cômoda. Vale, E o que eu vejo bastante, eu ainda não tenho filho, né? Mas assim, da minha cunhada, da minha irmã, é as gavetas. Quase não usa cabide ainda, pelo menos elas, assim. Eles também são meninos, né? Só tem meninos. Sim. É bastante gaveta, né? Pra guardar tudo dobradinhas, fraldinhas. Tudo. Eu utilizei bastante ali as gavetas da cômoda pra deixar as roupinhas mais acessíveis ali, as roupinhas que você usa mais no dia a dia. E o guarda-roupa pra pendurar, pra colocar essas roupinhas que são mais de, né, passeio e tal, essas roupinhas mais bonitinhas. Né? Mas eu acabei utilizando, sim, a questão do guarda-roupa como cabideiro ali também, né? Eu acho muito legal quando os pais possibilitam essa questão da criança ter a sua autonomia, de fazer o cabide baixinho, para que ele consiga abrir o guarda-roupa.
E chega uma fase que eles querem, né? É Escolher a muito roupinha legal. deles. Então, deles poder pegar ali no cabide, né? Tem a Sim. questão da bagunça que alguns falam, né? Tirar tudo dentro das gavetas. Mas eu acho muito legal quando Sim, tem essa autonomia, né? Até pro desenvolvimento, né? Sim, acho que ajuda muito. Eu falo que a arquitetura ela é incrível por causa disso, né? A gente consegue contribuir em diversas áreas, né? Em diversos fatores dentro da vida das pessoas. Exato. Por isso que a gente sempre diz, né? Tenta bater o martelo aí na valorização do projeto, porque vai fazer muita diferença, né? Faz muita diferença. E não é só estética, realmente vai funcionar. Funcionalidade. Uma coisa também que eu sempre fico, quando eu vou projetar quartinho, que eu fico em alerta, é deixar o layout com espaço, às vezes, ali no meio, no centro do quartinho, livre, porque eu sei que a criança precisa de um espaço ali para brincar, né? Então, eu sempre me atento a isso. Também muito a questão das escrivaninhas para poder, né, a parte dos estudos que a criança precisa. Então, a maioria dos quartinhos tem que ter, né? E até para induzir de uma forma gostosa ali, né? Sim. E é isso. Não, é 1 milhão de possibilidades, né? Sim, 1 milhão de possibilidades. Hoje, o que mais você faz, assim, dessa questão do funcional nos quartinhos das crianças, assim, que realmente não tem erro, que os pais gostam, assim, questão talvez uns gavetões para brinquedo, ou mais essa questão da escrivaninha, ou a cama talvez personalizada? Na verdade, igual eu falei, são poucos pais que chegam com a ideia de fazer o total lúdico, né? Então a maioria já quer pensar ali num quarto que futuramente já vai conseguir reutilizar. Mas geralmente a gente pensa bastante, às vezes ali em algum lugar para guardar os brinquedos, aquelas caixas que são de fáceis acesso, que a criança também consegue pegar, às vezes com rodinha. E daí depois, às vezes, aquele lugar que estava essa caixa pode, né, virar alguma outra função. As escrivaninhas também tem que sempre pensar em ter, porque a criança, né, vai para a escola, ela vai precisar ali de um local para ela poder se dedicar às tarefas. Eu acho que é mais ou menos isso. A questão das camas, até tem alguns clientes já que pedem até para colocar já cama de casal no quartinho das crianças, nem optam por solteiro. Também tem a questão, às vezes, quando o cliente opta pela de solteiro, ter a cama auxiliar, pensar na cama auxiliar, que às vezes algum amiguinho vai dormir na casa. Daí, até essa questão da cama auxiliar também é interessante pensar para que ela não atrapalhe outros móveis e a funcionalidade ali do quarto. E essa questão até assim, da questão de por exemplo, lugar para guardar os brinquedos, gente, eu tinha 15 anos e tinha meus brinquedos ainda, as Barbies, bonecas. E até depois você guarda calçado, né, nos gavetões. Hoje também tem uma possibilidade muito legal, que são aqueles sacos. São sacos que você consegue colocar os brinquedos, né? Então ali, às vezes, você compra esses sacos, eles têm estampinhas divertidas que vai agregar, às vezes, ali na decoração do quartinho, mas que também, a hora que a criança crescer ali, é algo que você consegue retirar muito fácil, né, do local. Então, inclusive, até coloquei no quartinho da Anastácia. Tem muito brinquedo, né? Sim, muito brinquedo. Então, você vai meio que socando tudo ali, porque e depois, na hora que vai brincar, tira tudo, e eu acho bem fácil, bem prático. E é esse mundo, né? Gigante, divertido. Sim, nossa, eu adoro muito projetar quartinhos de criança, porque, como eu falei, a criatividade vai a mil, assim, quando chega uma mãe falando, quero fazer um quartinho de criança, meu Deus, eba, eu adoro. Mas lá também no Estúdio Projetar, vocês fazem todos os tipos de projetos, né, todos os tipos, desde o arquitetônico até a parte de interiores, né, da casa, todos os ambientes que for necessário, espaço gourmet, cozinha, sala, tudo. Isso aí, coisa boa. Mas que bom, que delícia poder falar desse assunto contigo. Não tinha outra pessoa pra chamar pra falar de quarto infantil que não fosse a Tânia aqui em Mutum. E eu queria pedir pra você falar pro pessoal qual que é o @ do Instagram de vocês, pro pessoal acompanhar, pras mãezinhas aí
se organizarem, por favor. Vamos fazer quartinho. No mínimo 4 meses de antecedência, pelo amor de Deus. O arroba do escritório, então, é @estudio.projetar, né? E lá a gente posta todos os nossos projetos, desde os quartinhos até os outros ambientes. Então, o pessoal consegue conhecer melhor o meu trabalho. É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, a gente está à disposição, a Thaís está à disposição. E compartilhem aí esse episódio. Espero que vocês tenham um ótimo final de semana. Se cuidem e fiquem com Deus.